Fala, Fogão! Depois da derrota por 2-1 para o Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, como de costume, o Barroca concedeu a coletiva pós-jogo. E, sinceramente, o discurso parece estar mais do que decorado. Rodada após rodada, derrota após derrota, o Barroca fala as mesmas coisas para, na partida seguinte, cometer os mesmos erros. Já vou comentar esses detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Canu e Benevenuto, a dupla de zaga titular do Botafogo, ao longo dessa temporada de 2020, pode estar de saída do Glorioso ao fim do Campeonato Brasileiro. Para fechar, eu quero debater com vocês se essa diretoria que assumiu no dia 4 de janeiro já está sendo omissa, deixando de tomar algumas decisões e atitudes contundentes que seriam necessárias para esse momento de transição, já pensando na próxima temporada. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, sempre muito importante. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para nos ajudar a chegar à marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente a situação do Canu e do Benevenuto, a dupla de zaga titular do Botafogo ao longo dessa temporada desastrosa, mas que vem recebendo sondagens para poder se transferir do Glorioso. Pelo lado do Canu, é até mais do que sondagens. As informações dão conta de que o Cruz Azul do México teria feito uma proposta de empréstimo por 1 ano, pelo jogador, com opção de compra ao fim desse período. Ao que tudo indica, o jogador teria gostado dessa possibilidade. Já pelo lado do Benevenuto, segundo o canal do TF, existiriam sondagens do futebol francês e também da MLS, que é a primeira divisão norte-americana, justamente a liga, por exemplo, onde João Paulo atua pelo Seattle Sounders. O fato aqui é o seguinte: a dupla de zaga alvinegra veio falhando bastante, principalmente em jogadas de cruzamento. Mas entre esses dois, o Canu se destacou mais, especialmente falando aqui das disputas pelo chão. Pelo chão, realmente, o Canu fez um bom campeonato, mas quando se trata de cruzamentos na área, a dupla de zaga deixou muito a desejar. Esse gol que a gente sofreu, por exemplo, contra o Santos, o segundo gol dessa partida, foi numa jogada em cima do Canu. Ele estava com o centroavante conseguiu desgarrar, mais uma vez a gente vê isso acontecer, e ele consegue fazer o gol. Enfim, isso vem acontecendo ao longo da temporada, mas existem essas sondagens aí, é natural de acontecer, sempre que termina uma temporada e começa outra, existem as sondagens, aquelas especulações, e vamos ver o que vai acontecer. Algumas vendas vão ter que ser realizadas, não tem como fugir disso. A gente sabe que pelo menos 90% desse elenco precisa sair e, logicamente, aqueles jogadores que tiverem valor de mercado, que receberem propostas, o Botafogo vai ter que escutar, porque vai precisar negociar para fazer dinheiro. Não tem outra alternativa. Você acha válida a saída do Canu, do Benevenuto? O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente a coletiva do Barroca, que parece já ensaiada, decorada. Rodada após rodada, derrota após derrota, o Barroca adota o mesmo discurso. Ele fala que o time ali fez um jogo equilibrado, por exemplo, ele enxergou isso contra o Santos, dizendo que até o fim o Botafogo fez um jogo equilibrado contra a equipe da Vila, o que sinceramente sinaliza uma clara falha de leitura de jogo, até porque o Santos, quando resolveu jogar futebol, o Botafogo não conseguiu se aproximar da área do adversário. Tanto é que no segundo tempo, a primeira grande oportunidade, lance de perigo, que obrigou o Vladimir a fazer uma defesa, foi aos 31 minutos da segunda etapa. Como é que a gente estava fazendo um jogo equilibrado? Você pode até argumentar que o Botafogo estava se defendendo minimamente bem, frente pelo menos ao que vinha fazendo. Agora, equilibrado é forçar a barra. Enfim, o Barroca sempre fala as mesmas coisas, falando que o time tem que ter coragem, tem que ter personalidade, que nesse momento dentro do elenco ele está buscando diagnosticar nesses jogadores quem pode entregar isso para ele dentro de campo, dizendo que tem que doer na pele essa situação, que tem que trabalhar muito, que tem que ter um alto nível de excelência aí para poder ajudar o Botafogo a sair da situação. Ele continua acreditando, enquanto matematicamente for possível. Ele diz que vai seguir trabalhando, se doando, acreditando que é possível escapar da Série B, enfim, aquele velho discurso que o Barroca vem fazendo rodada após rodada. Mas infelizmente, chega na próxima partida, a gente vê os mesmos erros. Então não adianta o Barroca seguir nesse discurso, que já está decorado até tudo que ele vai falar, se na partida seguinte ele vai seguir insistindo nos mesmos jogadores, por exemplo. A gente sabe que o Kevin falha toda a rodada, e o Kevin então segue sendo titular. Tudo bem que o Cascardo entrou e protagonizou aquele lance ridículo, que ele caiu sozinho ao errar o domínio de uma bola, mas ainda assim o Barroca poderia mudar o sistema de jogo, jogar com 3 zagueiros, tentar uma coisa diferente ali, porque você colocar sempre o Kevin na direita ali, a gente sabe que vai ter falha, não vai ter jeito. Nessa partida contra o Santos, mais uma vez, o jogador falhou, parece estar ali na partida totalmente desconcentrado, totalmente desligado. Não à toa o Soteldo chegou, entrou na defesa como bem quis, e o Kevin já estava saindo da grande área do Botafogo. Então o Barroca sempre adota o mesmo discurso. Eu não preciso nem ficar aqui falando quais foram as declarações, que você já sabe quais foram, já que é sempre a mesma coisa.
Mas o que a torcida do Botafogo quer ver é mudança. É realmente você ver assim, esse discurso sendo convertido em algo que dentro de campo ajude o time a chegar às vitórias, o que claramente não tem acontecido. E por falar nisso, nessa situação de não acontecer uma mudança, entra aqui essa questão que eu quis trazer sobre a diretoria, essa nova diretoria do Botafogo. Você considera que essa nova diretoria do Botafogo já está sendo omissa? Eles que assumiram no dia 4 de janeiro efetivamente, né, foi a cerimônia de posse ali do Césio Melo, mas a gente esperava mudanças nesse período, já que, por exemplo, o Barroca claramente não consegue fazer o time do Botafogo pelo menos ter organização, que a gente não consegue nem ver isso no time do Botafogo hoje, né? A verdade seja dita, não tem organização. E já que a gente não consegue ver organização e as derrotas se acumulam, vão se empilhando aí, a gente esperava ver uma mudança, né? Com a saída do treinador, a efetivação temporária, pelo menos, do Ricardo Rezende, o afastamento de alguns jogadores que claramente não estão querendo nada com nada, estão cagando para a situação do Botafogo. Tanto é que o Pedro Raul, quando foi substituído nessa partida contra o Santos, ele largou o esporro no banco de reservas, dizendo que depois não adianta ficar de cabeça baixa, né? Então o jogador estava indignado com a situação ali, dentro da partida. E obviamente, quando você começa a perceber esse tipo de discurso de um jogador aqui, de outro ali, enquanto outros vão pra noitada, vão ali pra uma festinha de despedida, jogam pelada com os amigos e seguem sendo titulares, obviamente, você vendo tudo isso, você esperava o quê? Atitude, decisões contundentes da diretoria, que, claro, não tem culpa desse elenco que foi montado, já que as contratações foram realizadas ainda durante o período do comitê gestor, mas a partir do momento que assume como presidente do Botafogo, tem que tomar as decisões necessárias, tem que ter atitude, tem que ter coragem, para você realmente fazer as mudanças. Não adianta você ficar aqui pensando que o Barroca, ficando para a próxima temporada, ele vai melhorar, porque o Barroca é fraco como treinador. O Barroca já provou isso em outros trabalhos também. Em todos os times que o Barroca passou até aqui, ele não conseguiu em nenhum momento fazer um jogo competitivo. Você pode pegar todos os trabalhos que o Barroca fez, incluindo aí aquela primeira passagem em 2019 pelo Botafogo, e em momento algum você conseguir enxergar naquele time um time verdadeiramente competitivo. O Botafogo mantinha a posse da bola, se defendia mantendo essa posse da bola, por reconhecer que tinha uma inferioridade ali em relação aos seus adversários, mas ainda assim, não era um jogo assim que você falava, pô, o time do Botafogo joga muito. Não é o caso. E joga muito não no sentido de técnica, tô falando no sentido de realmente ali ter um padrão de jogo bacana, que agride o adversário, que consegue pisar na área do adversário. Você não conseguia ver isso. A gente vencia as partidas e muitas vezes a torcida botafoguense se questionava. Como o Botafogo conseguiu somar todos esses pontos, ninguém sabe. Essa é a grande realidade em relação àquela temporada. E se você pegar os outros trabalhos do Barroca, principalmente as séries A e B dessa temporada de 2020, em que ele soma 21 partidas entre Botafogo, Curitiba e Vitória, somando 2 vitórias e 14 derrotas, esse aqui é o índice do Barroca. 2 vitórias em 21 partidas por Vitória, Botafogo e Curitiba, juntando série A e B nessa temporada de 2020. 2 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Como é que esse profissional é o profissional certo para você pensar num Botafogo na segunda divisão? Sinceramente, não faz sentido. A mesma coisa a questão da manutenção do Túlio Lustosa. Ah não, mas o Botafogo está buscando um diretor de futebol. Enquanto esse profissional não chegar, mudanças não vão acontecer. Não seria mais jogo você chegar, contratar esse profissional já tendo tomado algumas decisões, justamente para ele chegar com a tranquilidade de saber que ele pode decidir a partir de uma folha em branco, digamos assim? Porque caso contrário, esse profissional já chega tendo que lidar com a pressão da torcida por não querer a presença do Barroca e do Túlio Lustosa. Além, é claro, de tantos jogadores aí que precisam sair ao término desse Campeonato Brasileiro. Esse profissional, o correto, pelo menos na minha visão, você pode até discordar, mas na minha visão, esse profissional, o diretor de futebol, primeiramente ele teria que ser contratado depois do diretor executivo. Se o do Césio Melo de fato quer profissionalizar a gestão do Botafogo, contratando um CEO, um diretor executivo, a prerrogativa de definir a sua equipe de trabalho seria do diretor executivo. Esse profissional seria contratado, definiria o diretor de futebol, diretor administrativo, financeiro, comercial, jurídico, formaria a sua equipe de trabalho, pessoas ali que ele tem confiança, que sabe que vão entregar o resultado que ele espera, que precisa, para aí sim você começar a pensar qual é a comissão técnica que vai ser contratada, os jogadores que vão ter que sair, que vão ser negociados. Enfim, você teria aí uma folha em branco, entre aspas, para essa nova diretoria, esses profissionais que vão ser contratados pelo presidente, né, poderem fazer o seu trabalho sem aquela pressão inicial já da torcida, clamando por mudanças.
Essas mudanças já poderiam estar acontecendo, justamente para dar mais tranquilidade, mais paz para esse primeiro momento desses profissionais que vão chegar aí para compor essa diretoria mais profissional que o presidente Durcésio Mello prometeu. Então, na minha opinião, o Durcésio Mello está sendo omisso nesse momento, porque ele está protelando algumas decisões e vai jogar no colo desses profissionais que vão chegar ainda ao Botafogo todas essas decisões que ele já poderia estar tomando, né? Então a torcida pede mudanças, essas mudanças não vêm, ao que tudo indica o Barroca fica até o fim do Campeonato Brasileiro, a mesma coisa em relação ao Túlio Lustosa, existindo ainda a possibilidade desses profissionais seguirem para a próxima temporada, certo? Porque quem vai definir isso vai ser o diretor de futebol. Esse profissional é que vai definir quem é que fica e quem é que sai. Então a gente ainda tem essa possibilidade. E o Durcésio, que já demonstrou publicamente apoio ao Barroca, existe sim uma grande chance de um treinador que tem o desempenho que o Barroca tem nessa temporada permanecer para a temporada de 2021. Ou seja, a gente pode cometer o mesmo erro que cometeu na virada de 2019 para 2020, mantendo o Alberto Valentim, justamente porque o Anderson Barros firmou aquele contrato com o Valentim sem pé nem cabeça, que caso o Botafogo demitisse o Valentim, tinha que pagar uma multa proporcional ao número de meses restantes ainda no seu salário. Então assim, a gente vai vendo as situações acontecendo, logicamente a gente tem que saber separar uma coisa da outra, mas tudo isso, seja a diretoria atual, seja a diretoria anterior e as anteriores, tudo isso é Botafogo. Quando o presidente assume, ele não pode ficar nessa, não, mas isso daqui é responsabilidade do outro. A responsabilidade é do Botafogo. A responsabilidade é do Botafogo. As cagadas estão no nome do Botafogo. Só muda o presidente, mas a instituição segue a mesma. Então as decisões têm que ser tomadas. Na minha opinião, nesse momento, o Durcésio Mello está sendo omisso. Ele poderia tomar certas atitudes, decisões que facilitariam essa chegada do novo profissional, do diretor executivo, do diretor de futebol, enfim, justamente para que esses profissionais pudessem ter um horizonte um pouquinho mais tranquilo nesses primeiros momentos no Botafogo. Porque, caso contrário, eles já chegam tendo que tomar as decisões que a torcida vem exigindo, que é a saída do Barroca, a saída do Túlio Lustosa, de pelo menos 90% desse elenco. Ou seja, os caras já chegam pressionados. E se não tomarem essas decisões, a torcida não vai comprar a briga. A torcida vai ficar contra. Ou seja, os caras vão chegar já tendo uma pressão externa por não estar gostando já desse começo de trabalho. É a minha opinião, quero saber a sua. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.